Muito bom dia. Muito bom dia. E modo que não fala de violência, modo que ele pode afetar diretamente na perda de motivação? Bom, olhando sobretudo para a questão de criança, adolescência, mas não pode falar também de uma forma geral, na propriamente pessoa, não é? Sabe, mas que é aspecto positivo que está pondo de pé, a busca, a conquista, a realiza, é justamente nossa motivação. Motivação é aquela força que está pondo para nós, que está dando vontade e paixão, não é? Sim. Então, quando nós nunca temos, está paralisando, está bloqueando. Então, naquele sentido, ali, a hora que não está hoje, justamente a questão da infância, a primeira infância, e também na questão de adolescência, entrar na adolescência, tem esse peso positivo e negativo, Sim. e aquele peso ali pode prejudicar praticamente todas as áreas, não é? Sim. A hora que nos fala de todas as áreas, sobretudo as áreas emocionais, Sim. mas também as áreas cognitivas, onde que também, onde que pode entrar também que a questão de bloqueio de forma de raciocínio lógico, pensa, decide, realiza. E na criança é justamente aquela. Mas não está hoje aquele paralelo. A nível de criança, é que só na questão de criança, mas não está centrando naquela. A nível de criança, também está bem de algo externo. Que ali entra outra pessoa, não é? Então, criança em si, para a questão de perda de motivação ou desinteresse ou perda de autoestima, pode se entrar na questões de fator externo, e aquele fator externo lhe está prejudicando. E está prejudica propriamente esse desenvolvimento, esse crescimento, e acima de tudo pode a possibilidade, sim, é um fator que pode levar a ter um trauma. E aquele trauma ali justamente que não está hoje a muitos adultos, muitos jovens, com trauma de infância, para modo derivado a coisa que acontece. A violência, não pode referir assim, é que só violência física, mas não tem muitas outras formas de violência, sobretudo violência verbal, não é? Que carrega para sempre, que ainda hoje que está vivencia, não está hoje uma mágoa ou uma desmotivação, sem vontade por dentro. Sim. Então, aquele é que não tem que hoje cozer qualquer impacto, justamente a violência na infância, cozer que pode levar, cozer que pode acarreta, que hoje muitas das vezes não está hoje uma sociedade também distorcida, mas sem noção de cozer que carrega na infância. Sim, mas no contexto escolar, essa perda de motivação pode servir nos sinais também? Sim, claro, para uma olhar que não está hoje centrado na questão educacional, onde que até entra, tem queda de aproveitamento, desse desinteresse, ou ele ensina que desleixo, mas um adiantamento, deixa para lá, deixa para depois, amanhã. Então, que ele tem pouco rendimento, pouco aproveitamento. Então, acima de tudo, também alguém desmotivado, uma criança desmotivada, que não está hoje, sobretudo a questão situações intrafamiliares ou situação na escola, que não se fala a questão de bullying, não é? Perde que desinteresse, mas perde vontade de ir para a escola. Sim. Que ele fica na casa e nunca quer ir para a escola hoje, ou inventa doenças, sobretudo a questão de dor de barriga, dor de cabeça, dor de dente, entre outras coisas que a criança está fazendo aquilo para adiar. Então, aqueles são sinais que nós não temos que estar atento, não temos que olhar, mas sobretudo desconcentração, muito aéreo. Está sentado na sala de aula, mas está muito aéreo, não com atenção, concentração na aula ou na professora. Então, aqueles são sinais que não tem que olhar até que ponto que aquele aluno ou filho está desmotivado ou está com bom autoestima, uma autoestima equilibrado para interesse escolar. Sim. Você chanca configura como violência verbal, se calhar pode ficar feio, mas dentro do contexto escolar ainda, às vezes, não te repara, mas se o professor fala alto com o aluno, mas aquele aluno fica lá na seu canto. Aquele dia também não pode considerar um fator de desmotivação e acaba
atrapalha o desempenho de alunos. Sim, a hora que não estou aquele fala alto é do sentido. Um é questão de tom de voz, Sim. que é outro momento que utiliza, por exemplo, o pessoal utiliza para chamar, para falar com o aluno. Que outro lado não se fala de chamar atenção. Um chamar de atenção daquele aluno de um tom de voz agressivo, tem impacto Sim. naquele aluno. São coisas que acontecem. Sobretudo a hora que não está falando, para uma de licencia, nunca está hoje uma situação normal, mas se aquele tom de voz, agressividade, tem intenção de, aquela intenção de, é que só chama atenção. Sim. Mas ali não se fala, por exemplo, de bullying. Bullying também não se goza com o boa, para uma intenção de prejudicar. É uma coisa repentina. E chamar a atenção com um tom de voz agressivo, ali, Simão Flor, não está olha também de tipo de tom de voz, pessoa para pessoa, tem pessoas que falam tão alto, tem pessoas que falam alto, não é? Sim. Então, da ensino tem que olhar modo e no momento. E, sobretudo, qualquer impacto que propriamente aquele aluno teve. Sim. Então, aí que é preciso esclarecer, ter noção qualquer comportamento, ou atitude, ou reação, essa causa para o outro. Muitas das vezes não pode ter uma noção, mas propriamente para alunos ter uma outra reação. É da mesma forma que não pode estar na casa, no familiar, está chama menino, cabeça mal pai, hoje o boca tá serve, boi burro, mora o pai, ou mora o mãe. Ou seja, são, não está falando, pode ser uma coisa, mas ele tem impacto. Então, nós estamos hoje aquela inutilidade de aquela criança perante aquela situação que se chamar a atenção. Muitas das vezes, ele se ensina coisa que não te refere sempre. Não tem noção de coisa que não se fala para o outro. Para modo, nem sempre o outro está preparado para receber ou para simplificar coisa que não se refere para ele. Então, ele pode ter um problema, pode surgir problema, é que só não está chamando a atenção, sempre pode ter uma reação, está atento, mas propriamente aquelas palavras, o estilo de palavra, forma que comunica, pode ter aquele impacto negativo para a pessoa. Sim, que ele era um assunto também que ainda queria papear ali durante a nossa conversa, que é a forma também que aqueles diferentes tipos de violência estão afetando também a nossa autoconfiança. Sim, uma hora que não estou a violência em si, sobretudo com a intenção de prejudicar o outro, não é? Sim. E nós, a hora que não estamos confiança, é tabala, quando alguém violentando. Para mim, é que só agressão, é só ameaça ou chantagem ou humilha, mas também olha o outro, faz o outro sentir inútil, né? Aquele pessoa que te serve, então ele prejudica o outro, não é? Então a que não foi desmotiva, quebra aquela confiança. Para mim, confiança justamente agora que não teve um ódio de confiança em si, para morrer quem se trabalha, para morrer pessoas te apoiam em causa de si capacidade, de si habilidade, coisa que tem, que força que tem, te apoiam em causa, né? Sobretudo a hora que não se trabalha a questão que é uma das coisas recorrentes, críticas. A hora que alguém está a fazer uma crítica, ou crítica que só não está criticando, não, mesmo dá uma opinião. Uma opinião, a camisa lá na boca apanha, você entende? Ou seja, tá bem, é o ponto de vista, mas as pessoas que estão fazendo aquela lei, do ponto de vista, mas que esta olha também pode mexer com boa autoestima, pode mexer com boa confiança, pode mexer com motivação. E isso te leva, é uma coisa de imediato, mas é uma coisa que é recorrente. E isso, únicas coisas que não estão hoje assinais perante que a situação ali, que não se fala de crítica, não se fala de boa opinião, é que livre por opinião, muita opinião, mas não estou também em opinião, qualquer opinião que está tem impacto na boa. Então, ali, quando bobo está fazendo, para buscar da mesma moeda, tem pessoas, tem crianças, sobretudo naquela situação ali,
tá afasta, tá isola, Sim. tá fica em silêncio. Muitas das vezes, forma de reagir é propriamente esse silêncio. Sim. Esse silêncio, não dá atenção, choro, e enfim, tem adultos também, jovens adultos que podem ter que reação ali, mas não está hoje, mas simplesmente minha opinião perante qualquer cenário pode mexer propriamente com a característica ou personalidade da pessoa. Alguns da personalidade propriamente também nossa capacidade cognitiva, não é? Com a nossa forma de reagir perante aquela opinião que pessoas dão, perante crítica que pessoas dão, que pessoas fazem, ou mãe, ou pai, ou irmão, seja o que for, num determinado momento, que é um momento que muitas das vezes não está a fazer que é um momento apropriado para isso. Saber escolher. Sim, que o mais importante é justamente que lá tem coisas que é que toda hora que não tem que papi, é que tudo hora, é que todo momento que não tem que falar. Então ali é questão de saber, para modo antes de saber modo que me gente, me também tem que olhar modo que vou se gente. Será que para modo únicas coisas que reação de segundos, não é? Não tem algo importante para bom criar flow, mas não tem que olhar também qual é o impacto de cada algo que tem para o flow. E são tomar decisão num espaço de segundos ou milésimas, não é? Então que ele tem que tomar uma decisão, tem que falar, não tem que falar. Então o impacto não tem que analisar perfeitamente. E que às vezes não pode criticar ou pode dar opinião depois, não, deixa para lá, é que nada de especial, que são que brinca com o bom, mas também não estou a olhar que a brincadeira também teve um impacto negativo com a pessoa. E de que forma que não pode, entra nisso? Principalmente no contexto escolar para professores e pais também na casa, de que forma não pode entrar a fim de que deixa com que esse tipo de violência atrapalha? Olha, únicas coisas práticas que nós não temos que ensaiar para vivenciar é elogio. Sim. Elogia sempre o outro. Reforça. Quando está a critica, é que criticar de uma forma, não está a falar de crítica destrutiva ou construtiva, né? Não, eu tomo ele como uma crítica construtiva, mas também não tem uma maneira que não utiliza a palavra que tem impacto mais positivo que alguém que o ato de infância está criticando de uma forma construtiva. Eu penso, não. Onde que as coisas ensinar, por exemplo, imaginemos o Butigan atrasado. É sempre atrasado, o Mandoboca. Mas em vez de atrasado, não pode olhar. Não sabe, se chegava tempo, seria mais interessante. Ou seja, não tem que utilizar palavras certas no momento certo. Então, para além de reforça aquela questão de postura, reação ou autoestima de propriamente criança ou adolescente ou cada um de nós, mas também não tem que mudar a palavra, não tem que começar a elogia. Para modo de elogio, sobretudo a hora que não se olha, por exemplo, um ponto verde, que a luz na fundo do túnel, mas um ponto verde que sempre está dando a sensação, você tem mais vontade de estar lá, você entende? Por isso que em certa forma tem que mudar outro tipo de termos que está a ser mais, tem mais impacto de que propriamente críticas ou então minha opinião. Então elogia propriamente sabendo que a pessoa sabe se capacidade, mas com elogio até reforça mais ainda a sua confiança. Acima de tudo também tem poder de si autoestima, não é? E quanto mais empodera, boa empodera, melhor está a ser a relação e propriamente no desenvolvimento cada ser humano, sobretudo na questão de primeira infância. Quanto mais nos reforça elogios, recompensas reforço em si na primeira infância, melhor será a segurança do desenvolvimento, propriamente o crescimento e a relação em si, não só no nível dentro de casa, mas também com fora, não se fala fora no contexto escolar, no contexto social, está a ser mais seguro. Por modo, por outro lado, tem uma base, tem um pilar, tem um meio que pode estar a molde perfeitamente essa capacidade. Sim. E tem algumas recomendações específicas mesmo para vítima de violência, para que afetar também essa confiança e esse desempenho?
E aconselhamento ou recomendações não tem que olhar na nossa postura, não tem que ouvir na nossa. É que nunca está linka acrescentar só na questão de criança, mas propriamente a nível de idosos. Ontem não teve Dia Internacional de Terceira Idade, não é? Únicas coisas que está acontecendo com idosos é justamente a exclusão, é uma das formas de violência. Por outro lado, também forma que não está própria, sobretudo nosso temperamento é alto, não está fala um bocadinho mais assanhado, nunca está hoje a capacidade ou limitação cognitiva de propriamente que a pessoa idosa que é está abaixo de nível, sobretudo a questão de memória, não é? E se características psicomotora está delimitado que não está também podia ter mais aceleração que não então a nossa reação está parte para a agressividade que está mágoa está machuca o outro, né? Então não tem que tomar atenção nós que é neto que é filho que é bisneto outro neto não tem que ter noção acerca disso que não está fazendo coisas. Por outro lado, não está falando também na relação de adulto, não é? Sobretudo relações de casais, que não está olha de certa forma empodera do outro, mas não tem que tomar noção, não só a nível de nosso comportamento, nossa atitude, nossa reação perante o outro e também com crianças e adolescentes que são vítimas. É que a questão só de violência física, é que a só violência financeira, é que a só violência verbal, mas tem outras formas de violência mais críticas que estão também deixam alerta nas situações de violência sexual contra menores, não é? Que não tem que tomar atenção, pais, familiares, vizinhança, tem que tomar atenção já facto de situações de sinais disso. Qualquer tipo de violência, sobretudo, é que só onde aquele cenário, onde que os sinais ou consequências que surgem na qualquer faixa etária, são situações de mutilação, automutilação. Sim. Então, sobretudo acontece no caso de crianças, situações de casos de adolescentes, não é? Que então toma atenção que você está sucumbindo de dor. Sim. Que esta aguenta, então que acaba para corta esse corpo. Então, que elas são consequências de uma reação de mel que teve ou situações que aquele momento que foi ideal, que foi apropriado. Então, não tem que olhar qual é o comportamento ou qual é a reação perante o outro. E aquela outra recomendação que não está fazendo espontaneamente, propriamente tem empatia. É que só põe no lugar do outro, mas tem a percepção que o outro está passando, que o outro está sente. Só assim que não pode estender mão do outro ombro e também do outro ouvido. Obrigado, Nilson, para as recomendações finais e também para essa conversa ali importante nesse dia de hoje, que não se celebra não violência. Então, obrigado mais uma vez. Sim, obrigado, Mi. E justamente aquele tema ali é para não haver uma violência que está levando lugar nenhum, por isso não foi não a violência, não tem que eliminar todo tipo de violência que existe. Muito obrigado. Obrigado.